Saudações da parte do nosso Senhor Jesus, canal Deixa a Vida Viver. Aqui com mais uma meditação para a nossa edificação, para a sua edificação. Queremos concluir a nossa temática sobre esperança. Esperança é sinônimo de vida. A Bíblia escancara esse tema para nós em muitos aspectos, principalmente nas páginas do Novo Testamento. A palavra esperança vai surgir de muitas maneiras, assim como nós já falamos em outros vídeos anteriores. A esperança faz parte da vida. Falamos sobre uma esperança falsa e também conceituamos uma esperança verdadeira. E nós queríamos concluir essa temática a partir de um texto que, na minha experiência, foi um texto emblemático, um texto que, a princípio, me deixou com questionamentos, como assim? E aí a gente foi estudar o texto e ficou muito bem claro a experiência, aquilo que vai confirmar tudo que nós falamos nos vídeos anteriores. Então, deixar a vida viver é encontrar uma esperança verdadeira. E Paulo, ele, na sua carta aos Romanos, ele vai falar no capítulo 4 sobre Abraão ser justificado pela fé e uma argumentação muito profunda de que a salvação ela sempre se deu pela fé, desde a experiência do nosso pai Abraão. E aí, nessa argumentação, ele vai falar lá no verso 18, que Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. E aí eu fiquei, Abraão creu contra a esperança e em esperança creu, pensando, e fui então ler e estudar o texto. E a verdade é que Paulo deixa evidente para nós que existem duas formas de esperança, duas formas de esperar. Uma esperança que nós precisamos nos posicionar contra ela e outra esperança que nós devemos nos agarrar a ela. E se nós continuamos a leitura do texto, nós vamos ver que com clareza essas duas formas de esperança, essas duas formas de esperar. Quando no verso 19, Paulo vai dizer: sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aí nós sabemos o resultado disso. Então, creu contra a esperança, creu contra uma realidade errada para se esperar, creu contra uma falsa avaliação dos fatos. Ele conseguiu, apesar da pouca vitalidade, da idade avançada dele, da idade avançada da sua esposa, a 90 e poucos anos de idade. Então, ao fato em que Sara, ela sorri internamente, ela desacredita como eu nessa idade consegui ter filho. E Abraão, ele creu contra uma esperança, contra as possibilidades, as avaliações humanas. Então, se nós queremos realmente deixar a vida viver, nós precisamos crer
contra um tipo de esperança e nós precisamos nos agarrar a uma esperança verdadeira. É o que nós já falamos quando nós falamos dessa esperança falsa e dessa esperança verdadeira. Então, o que nós entendemos aqui é que existe nas palavras de Paulo, existe uma esperança humana, uma esperança terrena, uma esperança que precisa passar pela avaliação do homem, uma esperança que precisa ter uma avaliação científica, uma palavra científica, e é uma esperança humana, uma esperança terrena. E existe uma esperança celestial, uma esperança vinda de Deus através da palavra ao nosso coração. Então, nós, para deixarmos a vida viver, precisamos crer contra uma esperança humana, crer para além, a nossa expectativa de vida, nossa espera precisa estar para além de uma avaliação, de uma visibilidade humana, e conseguimos realmente olhar para Deus, para as promessas de Deus. Então, crer contra a esperança humana é crer nas promessas de Deus, mesmo em meio a toda visibilidade contrária. Às vezes os nossos olhos não conseguem ver, os olhos dos homens não conseguem ver, mas existe uma palavra, existe uma promessa de Deus. Então, se nós não crermos contra essa esperança humana, nós vamos colocar em descrédito, na verdade, a palavra de Deus para as nossas vidas, as promessas de Deus para as nossas vidas. Paulo vai dizer: a esperança que se vê não é esperança, porque se a gente já estivesse vendo, não era uma espera, você já está vendo, então não há necessidade de esperança, de espera, já te pertence, os seus olhos já veem, certo? Então, crer contra a esperança humana é olhar para a realidade visível e não se enganar quanto a quem realmente pode assegurar vida e justiça, certo? Então, existe uma fala, existe uma expressão humana sobre aquilo que é a vida, sobre aquilo que é a justiça, mas crer contra a esperança humana é olhar para a realidade visível e não se enganar quanto àquilo que realmente, ou aquele que realmente pode assegurar vida e justiça. Nós olhamos à nossa volta, olhamos aquilo que o homem tem vivido e muita coisa pode ser evidência de que há insegurança, não há vida, a vida está sendo ameaçada o tempo todo, não há justiça, a justiça impera para todos os lados, mas crer contra a esperança humana e crer nessa esperança celestial é olhar para quem realmente pode assegurar a vida, é olhar para quem realmente pode assegurar justiça. A palavra do Senhor está recheada de textos em que Deus se mostra como o doador da vida, como aquele que faz justiça. Mas se nós pautarmos a nossa esperança a partir daquilo que o homem diz, a partir daquilo que o homem está fazendo, ou a partir daquilo que o homem está prometendo, certamente nós seremos iludidos, seremos enganados. Crer contra a esperança humana é poder, de fato, receber descanso no amor e na obra de Deus através de Cristo Jesus. Crer contra essa falsa esperança, crer contra essa esperança humana na qual Abraão também creu, é poder de fato receber e descansar no amor e na obra de Deus através de Cristo Jesus. Então, se nós nos embaraçarmos com essa falsa esperança, com essa esperança humana, não crermos contra esses dados humanos sobre o verdadeiro, sobre aquilo que é descanso, sobre aquilo que é amor, nós não conseguiríamos descansar de fato no amor de Deus e manifestado em Cristo Jesus. Crer contra a esperança humana é permanecer ao lado de Deus por meio de suas verdades em Cristo até as últimas consequências. Foi o que Abraão fez. Por mais difícil que fosse,
ele creu contra a esperança humana, contra as possibilidades, contra os dados humanos, a ponto de estar disposto a sacrificar o seu próprio filho em obediência a Deus. Considerou a esperança celestial, a voz de Deus, os cuidados de Deus muito maior do que aquilo que ele poderia fazer pelo seu próprio filho. Abraão creu até as últimas consequências. Então, se você quer deixar a vida viver, você precisa crer contra essa esperança e permanecer ao lado de Deus por meio das verdades de Cristo Jesus até as últimas consequências. Crer contra a esperança humana é viver sobre a certeza de que todas as coisas só podem estar plenamente seguras nele. Então, a gente é levado, conduzido por uma falsa esperança, por essa esperança humana. Nós somos levados a colocar nossa segurança em muitas coisas. Nós somos levados a colocar nossa segurança na nossa casa, na proteção, no muro, no alarme, nos cachorros, nos médicos, no homem em si, nas circunstâncias em si. Mas crer contra a esperança é viver sob a certeza de que todas as coisas só podem estar plenamente seguras nele. Somente em Deus nós temos realmente segurança. Você pode correr, você pode fugir, mas se você correr para os braços de Deus, se você fizer de Deus o seu refúgio verdadeiro, você realmente pode descansar, você realmente pode encontrar verdadeira segurança. Somente nele. Então, deixar a vida viver é crer contra a esperança humana, é crer contra as possibilidades, contra os dados humanos. Foi isso que Abraão experimentou, crendo contra a esperança, crendo contra uma falsa esperança e agarrando-se a uma esperança verdadeira. Então, deixa a vida viver, vamos deixar a vida viver agarrando-nos a uma verdadeira esperança, crendo, nos posicionando com a nossa alma, com todos os nossos sentidos contra uma falsa esperança. Deus abençoe você e até o nosso próximo